exemplo, JavaScript, por que a gente usa muito para começar? Porque você pode começar sem instalando quase nada. Instalando quase nada, porque... E aí tem os usos da linguagem. Então, você fala assim... eu tô aqui, eu fiz um curso, ou entrei num processo seletivo para trabalhar como programadora Ruby na local web. Mas você ainda não sabe o que você vai fazer. O que faz o programador Ruby na local web? Não. É isso aí que a gente começa a ter esse problema. Porque a linguagem, você vai aprender as estruturas das linguagens, elas são mais ou menos, sei lá, elas têm 5 blocos principais. Assim, você tem que aprender o que é variável, o que é função, o que é array, o que é objeto e tipo de dados. É isso. Já gostei. Pronto, já. Quem estiver acompanhando a gente aí, já pega essa parte do vídeo, já salva, fala, no minuto tal, ela deu uma dica ali de 5 grupos principais para estudar. Eu adoro isso, gente. Eu adoro. É que isso é para qualquer linguagem. Só que aí vem o caso, beleza, a gente fala muito, front-end ou back-end. O front-end, é o que aparece na tela, né? Quando você abre um site, o que aparece ali é o front-end. E aí tem prós e contras de você aprender o front-end e o back-end. Por exemplo, no Ruby, você fala assim, vou aprender esses blocos principais, mas você pode aprender o que é variável, você pode fazer o seu exercício, if, else... Que você vai usar em todas as linguagens. Você vai usar em todas as linguagens também, só que você não vê o que você está fazendo. Você não... A gente tem dificuldade nesse começo de tentar tatear mesmo. Fala, gente, o que é isso? Para que eu vou usar isso aqui? Esse é o problema de começar, que a gente chama de começar com o back-end. Porque você vai entender as estruturas da linguagem, mas você não consegue, nesse momento, pelo menos eu acho que isso é normal, visualizar o resultado do seu trabalho. Eu acho que você vai ver ali aquele script que você está fazendo naquele terminal, sem graça, sem cor ali, mas que vai fazer, por exemplo, um processamento de um cálculo para você ou uma condição lógica, ele vai ali cuspir um negócio para você, o Hello World, que seja. É impactante, mas o JavaScript, ele consegue ir além ali, né? Ele consegue dar essa facilidade visual muito rápida no navegador. É legal fazer nosso primeiro site, tudo tortinho, aquela letrinha. É maravilhoso. Porque dá pra compartilhar isso com qualquer pessoa, né? Sabe? É bom. Então, eu acho que fica até mais do tipo, eu posso recontinuar a codar em qualquer lugar. Eu posso estar no computador de Cimarinha e mando no meu JavaScript, ela não precisa instalar nada no computador dela, né? E por exemplo, você está fazendo esses cálculos, está cuspindo Hello World, mas está cuspindo na tela preta e você sabe, aquilo não é o que a gente entende por programação, porque a gente interage com os produtos ver aquilo acontecer, através do celular, através do navegador. Então, até você entender qual que é o produto do seu trabalho, nossa, demora. Por outro lado, você normalmente, nesse momento, você foca em aprender a linguagem e essas estruturas. Esse é um legal. Importantíssimo também. Sim. E aí, o lance de você começar com o front-end tem essa vantagem. Você já vê, já vê o produto, né? Você vê Só que ele tem um contraponto. E o bom é que você não tem esse problema de ambiente, pelo menos no começo, antes do React. O React demora um pouquinho. Até lá você já manjou tudo. O React é um framework. É um conjunto de ferramentas que vai ajudar você a fazer essas telas com o JavaScript, só que escrevendo, digamos, menos, porque já vem com algumas coisas mais meio prontas, entendeu? Para te ajudar. Mas por trás dele, a linguagem que está acontecendo ali é o JavaScript. Essa casca a gente chama de frameworks. Existem vários. Digamos que ele resolve um problema específico que a gente tem hoje em dia nos sites, mas isso é uma coisa que dá pra ficar um pouco mais pra frente. Mas qual que é o contraponto? Então, tem coisas muito boas de você começar com esse lance de criar o seu próprio site. Você não tem problemas de instalação. O JavaScript é uma linguagem super amigável. Tem bastante gente que usa. O que não falta é vídeo da internet. Contraponto... Nossa, você colocava a pergunta, sempre vinha... Sempre vem JavaScript. Pouca coisa de Ruby. O contraponto é que, junto com o JavaScript, você tem duas outras linguagens para aprender, nem que seja um pouquinho, que é o HTML e o CSS. É verdade. No começo, o que eu falo? Deixa o CSS e o HTML um pouquinho mais de lado, porque a gente tem esse impulso. Eu quero... Maravilhosa. Aí que entra no quesito profissional, porque hoje, uma vez eu até fiz um conteúdo, desculpa te interromper, Ju, falando exatamente disso, né?
O que focar para estudar? Foca no JavaScript. Eu vou começar no HTML, no CSS. Hoje em dia, não. Porque com o JavaScript, uma linguagem tão poderosa, aí você chega num framework como o React, aí ali dentro você já vai começar a aprender o HTML e o CSS, mas só aquilo que você precisa. Exato. E já vai ser o suficiente. Aí tem gente que começa lá do HTML e do CSS, evolui, aí chega no JavaScript, já tá cansado às vezes. Isso aconteceu fica com preguiça. E aí vai chegar num mercado, numa empresa, ninguém vai querer você só sabendo o HTML e o CSS, porque aí você só faz a cara da tela. Toda a lógica não vai dar dano para fazer. Esse lance do HTML estático não existe mais, gente. Esquece. Eu sou super contra isso de investir em HTML e CSS, porque depois, na hora do JavaScript, você leva uma porrada na cara e você fala, não, eu não quero ficar no HTML e CSS. Gente, aí você se prendeu num lugar onde não vai fazer muita coisa. E também tem que ser muito consciente, assim, enquanto educador, eu falo isso sempre. O que você está aprendendo aqui vai te preparar para quando você chegar no React. Exato. Ou em outro framework. Exato. É uma preparação. Porque dentro de quando você estiver construindo uma partezinha do site, sei lá, um botão, você vai precisar saber o que é a tag de botão. Você vai precisar, que são detalhes da HTML. Quer deixar bonito o botão, você vai ter que lembrar. Por mais que hoje a gente use também ferramentas com estilo pronto, coisa pronta, que depois você vai chegar nesse ponto, você vai precisar lembrar. Poxa, precisava botar essa merda no meio da tela. Como é que eu faço? Aí, né, acho que é o conflito. Você vai e procura aquilo específico. Né? Então, como educador, é muito bom deixar isso explícito. Você não vai trabalhar com isso, não é assim no trabalho. Eu falo todo dia, tanto que tem umas alunas que elas ficam assim. Eu apresento uma coisa para elas assim, Mara, como é no dia a dia? Eu amo essas perguntas. Não é assim no trabalho. Isso aqui é uma base para quando você chegar no que realmente a gente usa no dia a dia. Tem que ter essa intencionalidade de falar, sabe? Para a pessoa não ficar presa. Porque Maria, por exemplo, minha prima, ela também falava isso. Não me tirem do HTML e do CSS, não me tirem. Não adianta. Primeiro Isso é uma ilusão, gente. Primeiro emprego dela, Vue.js. Aí agora ela tá vendo lá. Volta a parte de pular as etapas. Então, por isso você vai ficar num cenário confortável, mas que não vai ter aí eu já diria assim, o poder mágico da programação, que eu acho que é o que te fascinou. Sim. Ver a configuração, ver aquela questão lógica produzindo um resultado que você fala, uau, né? Nossa, juntou isso aqui com aquilo e grudou o nome junto, somou 2 números. Mas eu que fiz aquela calculadora. Então, isso te dá Por isso que hoje tem tantas discussões, né? Vamos ensinar programação nas escolas básicas. No Brasil, essa discussão ainda está a passos, né? Recentemente foi negado a obrigatoriedade do ensino de programação nas escolas públicas, mas porque eu entendo também que o governo não tem uma estrutura para isso. Em outros países, isso já é ensinado básico, porque o desenvolvimento dessa lógica para a gente nos dá habilidades incríveis de automatizar um processo repetitivo. Então, não é só porque a Adriana quer virar dev e quer entrar numa empresa, mas às vezes para uma economista, um script para ela fazer uma coisa. Para um jornalista, para ela buscar uma notícia ou filtrar um texto. Eu acho que, assim, realmente, o que eu entendi quando eu participei desse processo